A sua propaganda é um lixo. Espera, mas o que é? Só estou curioso, estou tentando entender. O seu ódio contra as outras pessoas. Se nós cremos que Deus é amor, então vamos crer que cabe a Ele definir o que é certo e errado. Eu acho que não. O que você acha de Jesus? Tudo bem, que Deus te abençoe, cara. Deus abençoa ele e o preenche com a sua paz e amor. Sabe qual versículo vem depois do versículo sobre homossexualidade em Levítico? Bestialidade. Então você acha que isso é certo? Yep. Acha que bestialidade é de boa? Yep. Irmão, eu te amo, mas você precisa se arrepender. Sério, isso é muito grave. Eu não preciso me arrepender. Beleza, pessoal, estamos de volta, terceiro ano seguido na Parada do Orgulho de West Hollywood. Este é um dos meus lugares favoritos para vir orar pelas pessoas e compartilhar o amor de Jesus. E então nós vamos pregar o evangelho, amar bem as pessoas e com sorte Deus abre as portas para termos conversas ótimas e respeitosas sobre fé. Então, orem pelas pessoas que vocês virem neste vídeo, orem para termos bons encontros e vamos lá falar com as pessoas. Posso falar com você sobre o seu cartaz? Me conta sobre isso. Você está protestando contra esses caras ou o que está acontecendo? A minha amiga Erin ali, a esposa dela, queriam fazer algo para combater, todo o ódio que essas pessoas espalham todo ano. Então elas fizeram cartazes que são pró-queer, mas que se parecem com os deles. Sim, e o que você acha de Jesus? Eu amo Jesus. Você é cristã? Eu era católica. Mas agora você só não acredita em nada? Não, eu acredito. Eu realmente não sigo nenhuma igreja. O que você acha que Jesus pensa sobre a homossexualidade e tudo mais? Jesus amava todo mundo. Ele amava todos. Tem uma passagem em Mateus, capítulo 11, onde os religiosos aparecem na casa de Mateus e Jesus está andando com os cobradores de impostos e as prostitutas. E os religiosos dizem, o que esse cara está fazendo com essas pessoas? Jesus estava perto daquelas pessoas, mas ele as chama para fora daquele estilo de vida. É interessante. Como em João, capítulo 8, há uma mulher pega em adultério e Jesus perdoa a mulher e diz, vá e não peques mais. E então eu acho que essa ideia de que Deus é amor, eu acredito nisso. Eu sou cristão há 5 anos. Mas se nós cremos que Deus é amor, então cremos que cabe a ele definir o que é certo e errado. Tá bom, acho que não. Você não acha que cabe a ele definir? Definir o que é errado, o que você acha. Então ele vai decidir se ser gay é errado, mesmo tendo criado todos nós. Bem, isso é como dizer, eu nunca tive atração pelo mesmo sexo, sou casado com uma mulher, mas eu tive uma depressão e ansiedade muito fortes por um tempo. Então obrigado por dizer isso. Isso seria como eu dizer, bem, Deus me deu isso, Deus me fez nascer assim. Deus não me deu depressão e ansiedade. Eu acredito que nascemos em um mundo de pecado, e isso engloba tudo com o que lutamos. E a Bíblia até diz que nos últimos dias, o mundo e as pessoas vão chamar as coisas boas de ruins e as ruins de boas. E eu acho que só temos que confiar. Se eu me digo cristão, tenho que ouvir atentamente o que a Bíblia diz, o que Deus diz em seu caráter. E Deus é amor. Ele ama todas as pessoas. Mas Deus não quer que fiquemos no nosso pecado. Ele tenta nos chamar para fora desse estilo de vida. Sinto muito. Então você acredita que ser gay é um pecado? Tá bom, bem, essa é a sua prerrogativa. Sim, eu também acredito que outras coisas são pecado. Há muito pecado heterossexual que acontece no cristianismo, muitos pastores traindo suas esposas. E houve muitos cristãos no passado que menosprezaram as pessoas da comunidade LGBTQ como se tivessem menos valor moral. Eu não acredito nisso. Acredito que todo ser humano é valioso, feito à imagem de Deus. Mas porque amamos as pessoas mais do que apenas a sexualidade, mas estamos na parada do orgulho, então esse parece ser o assunto principal. Queremos que todos conheçam a Deus e o conheçam intimamente e sejam chamados a um relacionamento com Ele. É a sua prerrogativa, então que bom para você. Bem, Deus te abençoe. Qual era o seu nome? Deus abençoe também. Meu nome é senhorita Linda Perry. Tudo bem, eu sou o Bryce, prazer em te conhecer. Antes de continuarmos pregando na Parada do Orgulho, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você sabe para onde vai o dinheiro que você paga na sua conta de celular todo mês? Quero dizer, nós pagamos por serviços como este e não sabemos realmente o que essas empresas estão fazendo com o nosso dinheiro. E é por isso que quero te falar sobre a Patriot Mobile. A Patriot Mobile é a primeira operadora de celular cristã que existe há mais de 12 anos. E eles pegam uma parte da sua conta de celular todo mês para apoiar organizações que lutam pela fé, família e liberdade. Valores que todos nós deveríamos ter como cristãos. O suporte ao cliente deles é 100% baseado nos UA. E mudar é fácil. Você não vai perder em cobertura. Eles oferecem cobertura nas 3 principais redes, então você terá a mesma cobertura ou uma melhor através de uma empresa que realmente luta pelas crenças que você defende. Eles também oferecem roaming internacional, pontos de acesso e você pode até ter números diferentes com redes diferentes em um único celular. E mudar é fácil. Você pode manter o seu celular, fazer um upgrade, manter o mesmo número e tudo o que precisa fazer é acessar patriotmobile.com/Bryce ou ligar para 972-PATRIOT. E se você usar o código Bryce, ganhará 15% de desconto para o resto da vida e o seu primeiro mês de graça. Mude para Patriot Mobile hoje mesmo. Faça o seu dinheiro valer a pena e apoie a fé, a família e a liberdade em tudo o que fizer, incluindo a sua operadora de celular. Beleza, vamos voltar pro vídeo. Oi, eu sou o Bryce, prazer em te conhecer.
Eu queria te perguntar sobre o panfleto. Me conta sobre isso. Deus criando cristãos ruins. Você é cristã ou... Não sou, não. Beleza, você só está protestando contra eles? Eu estou exercendo meu direito à liberdade de expressão, sim. E o que você pensa sobre Jesus? Eu acho que Jesus foi um homem bem justo. Acho que Jesus chora com o que muitos, não todos, mas muitos cristãos têm feito em nome dele e com os ensinamentos dele. Não tenho problema nenhum com Jesus. É o que algumas pessoas têm feito com os ensinamentos dele e em nome dele que eu acho desprezível. E os cristãos que eu conheço, as pessoas que eu guardo no coração, seguem a palavra dele. E são algumas das pessoas mais incríveis que já conheci na vida e sou muito abençoada por ter na minha vida. Porque eles realmente praticam o que ele pregou. E eu só queria que houvesse mais pessoas que fizessem isso. E o que é isso que eles praticam? Fiquei curioso. Como eu não sou cristã, não sei te dizer tudo, né? Porque não grava na minha cabeça. Mas eu tive um amigo que me mostrou e me ensinou todas as passagens da Bíblia que falam sobre amor, aceitação, humildade e ajuda, e não tem nada de errado com isso. Então você acha que eles dizerem que a homossexualidade é pecado, você acha que isso é algo que o homem criou? Acho que é algo que o homem interpretou. Interessante. Então o que você acha que a Bíblia quer dizer quando fala sobre homossexualidade? Bom, quando eu penso no período, na época em que foi escrita, acho que era mais sobre garantir que a raça humana sobrevivesse, né? E naquela época as pessoas tinham famílias enormes porque os bebês morriam naturalmente, ou no parto, ou nos primeiros anos de vida. Então era preciso ter famílias gigantescas para só conseguir manter a população, entende? Eu acredito que, sabe, para muita gente na comunidade LGBTQ, o cristianismo fez parecer que eles têm menos valor moral. Com certeza isso aconteceu e não é verdade. Sabe, todo ser humano tem valor porque foi feito à imagem de Deus. Eu sou cristão, eu me tornei cristão há 5 anos. E também acredito que quando a Bíblia fala sobre homossexualidade ou atração pelo mesmo sexo ou ato homossexual, Deus não está tentando ser um estraga-prazeres. Eu acredito que Deus tem um plano original para a humanidade, entre outras coisas além da sexualidade. E se sairmos do plano original de Deus, estamos pecando contra ele, e nós queremos ser mais parecidos com ele e voltar ao plano original dele, sabe? Claro, e eu não critico esse pensamento de jeito nenhum, e não tenho nenhuma má vontade com você. Eu fico feliz que você tenha encontrado algo que te dê paz na vida. Só estou pedindo o mesmo respeito. Claro. E se eu estiver errada, e eu posso estar, não sei. Mas também acredito que se eu estiver errada, a Bíblia é bem clara sobre isso também, né? Tipo, cabe a mim e a Deus lidar com isso. Não cabe a você. Claro, claro. Acho que você sente o respeito mútuo, mesmo que a gente discorde, porque eu te respeito, sabe? Mas ao mesmo tempo, sabe, se a razão pela qual podemos chamar algo de verdade é porque é universal, né? Ela se aplica a todos e ela impacta as gerações antes de nós agora e as gerações depois. E então, mesmo que a gente sinta esse respeito mútuo, eu te amo, sei que você me ama, a gente se respeita, também temos que entender que se nos dizemos cristãos, né? As coisas na Bíblia, o plano original de Deus, o que a Bíblia diz, especificamente tipo atração e ato homossexual, sabe, nós lemos sobre isso em Levítico, que está no começo, meio que no começo da história humana, segundo a Bíblia, mas também vemos isso citado no livro de Romanos e em 1 Coríntios, que é depois da ascensão de Jesus ao céu. Eu gostaria de ser uma estudiosa da Bíblia para poder apontar todas as escrituras, mas não sou. Então, é daí que eu venho. Mas tudo bem, E eu só acho que para cada passagem que diz algo sobre homossexualidade ser um pecado, há passagens de sobra que anulam isso ou falam de outras coisas que são um pecado igual e que ninguém comenta. E eu sinto que é hipocrisia escolher o que convém. Ou você segue a lei de Deus à risca ou não segue. Porque se não segue, é muita hipocrisia.
Claro, sim, eu entendo. Tipo, em Levítico há leis sobre tatuagens e roupas de tecidos diferentes. Mas em Levítico ele separa as leis entre morais e cerimoniais. Então na passagem moral você tem coisas como não se deite com a mulher do seu próximo, não se deite com alguém do mesmo sexo, não se deite com animais, sabe? Isso está tudo no aspecto da lei moral. E todos nós diríamos sim, isso se aplica hoje, sabe? Porque é lei moral. Mas, sabe, também em 1 João 4 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se afirmamos que Deus é amor, temos que confiar que cabe a Ele definir o que é certo e o que é errado, sabe? Eu sei. Sim, e você tem que entender que isso é a interpretação de um ser humano sobre o que leu, e as coisas são traduzidas errado o tempo todo. É por isso que estou segurando este cartaz. Eu amo este cartaz, porque a ideia que ouço direto é: Deus não comete erros. E sim, eu acredito nisso. Ao mesmo tempo, você não pode dizer que Deus não erra e depois dizer que os homossexuais estão errados, né? Tipo, se eu acredito em Deus, então acredito que Deus me criou e que sou um ser humano compassivo, bondoso e decente, que está aqui servindo a humanidade, né? E se Deus está descontente por eu ser lésbica, pelo meu casamento com uma mulher trans, então Deus e eu vamos resolver isso quando a hora chegar. Mas eu simplesmente não consigo acreditar que um Deus cristão que prega love, aceitação, bondade e compaixão inerentemente me odeie. Deus não te odeia. Na verdade, eu também não te odeio, eu te amo. Mas o amor de verdade é apontar se há um erro em qualquer aspecto, né? Sabe, há muito pecado heterossexual que acontece no cristianismo também. O pecado sexual é... Há pecado em todo lugar. Podemos concordar com isso? Sim. Olha, pecado sexual é pecado sexual, seja com o mesmo sexo ou com o sexo oposto. Simples assim, ponto final. O pecado sexual nos afasta de Deus do mesmo jeito que outros pecados, mas a Bíblia diz que o pecado sexual é diferente de qualquer outro, porque é um pecado contra nós mesmos. Nós desvalorizamos o nosso corpo quando achamos que o nosso caminho é melhor do que o dele. Eu não acho que o meu caminho seja melhor do que o de Deus, mas eu acredito que se Deus existe, meu corpo foi criado por Deus. E se o meu corpo foi criado para amar e sentir prazer e alegria, eu sinto que a melhor forma de eu exaltar um Deus é sentindo prazer e gratidão por isso. Quero dizer, é só isso. Não estou machucando ninguém. Claro, eu acho que a vida é muito mais do que prazer, muito mais do que sexualidade. Eu acredito que temos um propósito, porque ele vem de Deus e podemos ter a satisfação plena, não porque estamos satisfeitos por ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo ou um relacionamento heterossexual. Eu sou casado, me casei em janeiro, e eu amo muito obrigado, e eu amo a minha esposa e daria a minha vida por ela. Mas o que me dá mais satisfação é que eu amo a Deus primeiro. E isso me dá minha identidade, propósito e satisfação acima de qualquer tipo de prazer que eu possa ter com a minha esposa. Tudo bem se eu orar por você? Tudo bem? Olha, eu sempre agradeço quando alguém quer orar por mim. É mais energia positiva. Qual é o seu nome? É Melanie. Melanie, eu sou o Bryce. Prazer em te conhecer. Posso? Bryce. Brad. Posso colocar a mão no seu ombro? Tudo bem? Se faz questão. Melanie, Jesus, nós te agradecemos pela vida dela. Nós te agradecemos por ela. Deus abençoe-a e guarde-a. Traga paz para a vida dela. Deus envie cristãos para mostrar o amor do Pai a ela. Deus traga convicção à vida dela. Senhor, nós te amamos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por falar comigo. Prazer em te conhecer. Eu sou o Bryce. Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer. Qual é o seu nome? Eu sou o Red. Como é? Red. Red? Red. R-E-D. Tem um sotaque. Eu sou de Nova York. Ah, entendi, legal. Eu sou da Georgia. Eu sou do Mississippi. Entendi. Esse sotaque não veio de Nova York. Eu já ia falar. Bom, o que você acha de Jesus? Não sei, cara. Não penso muito nisso agora. Acho que não estou pensando nele agora. É? Você cresceu sabendo sobre Jesus? Me conta sobre isso, eu não quero falar disso na câmera. Tudo bem, bom, Deus te abençoe, cara. Pessoal, tudo bem. Às vezes as pessoas não querem o evangelho. Você não é chamado para salvar as pessoas, você é chamado para plantar sementes e regar sementes. Mas Deus é quem dá o crescimento, então você continua caminhando. Sacuda a poeira dos sapatos e continue caminhando. Tente manter as conversas fluindo. De onde você é? Louisiana. Legal. E você mora aqui agora? Ele está meio,
preocupado. Oh. Caçador de cliques. Ele só está tentando conseguir visualizações com você e tipo... Tudo bem? Não, eu não estou tentando conseguir visualizações com você. Nós só estamos aqui tentando ter conversas respeitosas com as pessoas sobre fé. Porque, sabe, as pessoas vêm de origens diferentes, nós queremos saber o que você acha de Jesus. Ah, ele é meu Senhor e Salvador. Esse é? 100%. E há quanto tempo você conhece Jesus? Eu fui criado como cristão, fui criado na igreja, ainda vou à igreja. Bom, vindo da Louisiana, É. então faz sentido. Nascido e criado em Nova Orleans. Entendi. Ah, Nova Orleans, Yeah. certo. Você gosta de jazz? Sim. Não muito. Ah, Mas é. eu me lembro de quando a Big Freedia, ela é a nossa garota. Ah, quando entendi. ela estava Eu surgindo. gosto de jazz. Naquela manhã, certo? Legal. E há quanto tempo você faz parte da comunidade LGBTQ? Praticamente a minha vida toda. Então você é alguém que cresceu sabendo sobre Jesus, você diz que ainda vai à igreja e tudo mais. Como você equilibra isso com o estilo de vida LGBTQ? Olha, eu não sou muito da noite, não bebo, não sou de ir a festas. Tipo, o meu foco principal está bem atrás de você, vou à academia todo dia, sabe? Eu equilibro isso sabendo que Deus me criou como eu sou. Meu propósito tem a ver com, sabe, a sexualidade que Ele me deu. E eu só tento ser um ser humano incrível para a minha comunidade e fora dela. E você disse que acha que Deus te deu os seus desejos? Deus me não fez precisam exatamente ser. do jeito que Ele é. Sim. Interessante. Então o que você pensa quando tem esses desejos que você tem e depois sobre o que a Bíblia diz a respeito? O que você pensa sobre isso? Ele me criou à sua imagem. Ele está me fazendo servir a um propósito. Deus age Então, de maneiras você acha- misteriosas e maravilhosas. Então, como você define o amor? Fiquei curioso para saber como você o define. É um sentimento, é uma emoção. O amor é um sentimento? Sim, sabe, não é algo que, assim como o próprio Deus, não é algo que o meu cérebro compreenderia totalmente. Acho que não fomos feitos para saber tudo, sabe? É místico, é poderoso. Está presente em todos nós, sabe? Mas a compreensão exata disso eu não sei. Sabe, eu sei que quando oro pelas coisas pelas quais estou passando, ou oro pelas pessoas que amo e com quem me importo, sinto o poder de Deus nisso, sabe? Claro, claro. Quero dizer, olha, eu acho Deus maravilhoso. Acho que Deus adora nos permitir sentir a sua presença. Tipo, não me entenda mal. Mas eu acho que Deus é um pouco mais do que um sentimento. A Bíblia diz em 1 João 4 que Deus é amor. E isso me dá muita esperança, pensando, bom, o amor não é só um sentimento, porque se o amor for um sentimento, eu poderia pensar, bom, eu sinto vontade de machucar as pessoas e é assim que eu defino o amor. Quer dizer, eu desejo que vocês Sim, sim, certo. Isso é loucura. É loucura, né? Sabe? Então é um sentimento ou é mais do que um sentimento? Do jeito que a Bíblia descreve o amor, a palavra grega diria amor incondicional, tipo sem cobranças. Mas a palavra em hebraico que eu tenho tatuada na mão é mais um amor sacrificial, de dar a vida por alguém. E nesse sentido, o amor seria mais do que um sentimento. Na verdade, é uma escolha. É tipo, talvez eu discorde de você, mas eu escolho conversar com você, te amar e falar com você apesar de mim. Porque se fosse um sentimento, eu poderia dizer, estou com raiva. Você poderia dizer, estou com raiva de você. Você poderia ter ouvido o que aquele cara disse e pensado, não vou falar com ele. Mas, obviamente, você escolheu falar comigo, e não acho que seja coincidência. Mas você acha que Deus te fez... Não quero fazer suposições. Você é hétero? Me conta um pouco sobre isso. Tá bom. Então você acredita que Deus te fez gay? Certo. Sim, ele tem um propósito pra mim e por algum motivo isso envolve eu estar na comunidade gay. Então, eu lutei contra a depressão e a ansiedade por muitos anos. Eu nunca tive atração por homens, mas eu tive isso por um tempo. Então eu diria que Deus me deu depressão e ansiedade. Eu não acho que Deus tenha me dado depressão e ansiedade. Mas ele pode ter te dado isso como algo que você precisa superar, que você precisa vencer, para que assim você possa ajudar outros que não veem uma saída, que não veem como eu supero essa depressão, como eu supero essa ansiedade. Você superou, você sabe a resposta. Então agora você pode ajudar outras pessoas. Bem, eu acredito que Jesus... Eu ia tirar minha vida uma noite quando tinha 17 anos e tive um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus me impediu de tirar minha vida. E essa foi a minha porta de entrada. E então eu disse, Jesus, se você for real, tira minha ansiedade e depressão. E eu não tive mais isso desde aquele dia, já faz mais de 5 anos. Mas o ponto onde eu queria chegar é que Deus não causa as coisas. Ele pode permitir as coisas. Quando se trata de depressão, ansiedade, tipo, Deus não causou isso. Mas ele pode ter permitido na minha vida. Porque aí eu posso me identificar com pessoas que passaram por coisas assim. Mas em relação à sexualidade e coisas do tipo, quero dizer, obviamente estamos na parada do orgulho. Então é óbvio que isso é o que está na mente de todo mundo agora. Quando se trata de sexualidade... Eu acredito que na Bíblia Deus tem um design original para a humanidade. E qualquer coisa fora desse design original seria pecado. Mas aqui está, essa é a coisa linda sobre Deus. Nós não conhecemos o design dele, nós não sabemos de nada. Ele é um conceito para nós. Nossos cérebros não conseguem definir isso, sabe? Ele é muito maior do que tudo o que podemos sequer considerar na realidade. Como podemos dizer qual é o plano ou o design dele?
Nós não sabemos. Somos apenas pequenos pontinhos. Ele disse que as pessoas gays... Eu acho que podemos saber. Tipo, eu acho que Deus não está tentando nos fazer malabarismo mental. Obviamente, o Deus do cristianismo é infinito, então não vamos compreender tudo. Mas Deus nos deu uma carta de amor, a Bíblia, para nos mostrar como é ser um bom pai, um bom amigo, como lidar com a raiva e coisas do tipo. E então eu não acho que Deus está nos fazendo fazer malabarismo mental. Há coisas na minha vida que eu tenho que entregar a Deus que Ele não tirou. E para mim pode não ser a atração pelo mesmo sexo. Para mim são outras coisas diferentes, né? Mas essa é a coisa linda sobre Jesus, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios: não vos sobreveio tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e justo e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, não há tentação em todo o espectro da tentação que possamos dizer, não tem como eu resistir a isso, não tem como. E em vez disso, acho que quando a Bíblia fala sobre sexualidade, fala sobre sentimentos, fala sobre raiva, os sentimentos podem ser bons servos, mas não bons senhores. E eu acho que existe algo que supera um sentimento, e acho que é isso que Deus estabeleceu na Bíblia. E Deus não está tentando ser um estraga-prazeres, sabe? Tipo, por muito tempo eu tive medo. Eu cresci em escola cristã particular, cresci indo à igreja, e então eu tinha medo de que, se me tornasse cristão, eu seria estranho, perderia minha personalidade, que ninguém gostaria de mim. Mas, na verdade, percebi que quando me tornei cristão, Deus restaurou minha personalidade. Ele realmente a devolveu para mim. E houve algumas coisas que foram difíceis de eu entender. Mas se dizemos que seguimos a Jesus, estamos confiando que o que Ele diz é maior. E é difícil pensar, bem, acho que ele abriria uma exceção nisso aqui se ele fala um pouco sobre isso nas escrituras. Sabe o que estou dizendo? Eu acho que Deus tem um propósito e um objetivo para tudo. Eu não faço malabarismo mental com ele, como você estava falando, porque eu realmente acredito que fui criado do jeito que ele me desenhou. Eu não sei qual é o objetivo dele, eu não sei qual é o propósito dele, eu sei que tem um, e sei que eu sou exatamente do jeito que deveria ser. Cada situação que aconteceu na minha vida me manteve no caminho dele, e um dia, quando eu for encontrá-lo e puder dizer, ei, eu nunca descobri a resposta para isso, eu nunca soube qual era o objetivo disso, eu vou descobrir. Mas até lá, é apenas um dia de cada vez, cara. Sabe? E aqui está a última coisa que eu vou dizer, porque eu sei que você tem um dia cheio. Quando eu leio a Bíblia, ou quando eu tinha 4 anos de idade, ninguém me disse para ficar com raiva, ser egoísta e guardar meus brinquedos. Ninguém me ensinou a agir num ataque de fúria. Ninguém me disse isso, sabe? Nasceu na minha natureza. E então, de acordo com a Bíblia, para alguém que foi criado na igreja, você saberia que a perspectiva cristã diria que nascemos no pecado. E isso é um espectro de muitas coisas diferentes. E então, com isso dito, eu acho que algumas maneiras que Satanás pode nos atacar é através da saúde mental, através da sexualidade, através de muitos espectros diferentes. E então, com isso dito, quando lemos a Bíblia, eu acho que você é mais valioso do que a sua sexualidade. Eu acho que você é mais valioso do que as roupas que usa, do que as tatuagens que tem, o cabelo, a barba. Eu acho que você é muito mais valioso do que isso, porque você é feito à imagem de Deus. E ao mesmo tempo, se Deus especificou o que significa ser filho dele, qual é o design original dele para a humanidade, o nosso trabalho é, porque o amamos, Jesus diz que se o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. Eu não o escuto porque tenho que escutar, eu o escuto porque quero, porque o amo. E então, eu só incentivaria você a dar uma olhada por si mesmo de novo. Eu vou te desafiar com uma coisa. Você é um homem de Deus, você é apaixonado, você tem uma energia ótima, cara. Você tem uma energia muito, muito boa. E hoje, em vez de questionar as pessoas sobre o pecado de ser gay, ou orgulho, ou como quer que você sinta isso, tem muita gente aqui fora que está sofrendo. Tem muita dor na comunidade gay. Tem sim. Espalhe o amor de Deus hoje. Em vez de questionar as pessoas sobre o que elas pensam, sobre o que a Bíblia diz quando se trata de sexualidade, apenas lembre a elas que Deus as ama. Mais pessoas precisam ouvir isso. Estou assumindo que você é hétero. De um homem hétero, branco, cristão. Houve muitas vezes em que os cristãos no passado menosprezaram as pessoas da comunidade LGBT como se tivessem menos valor moral. E eu acredito que isso é errado. Todo ser humano tem valor. Hoje espalhe o amor dele. Como é que é isso? Só por curiosidade, como é isso na prática, sabe? Porque na prática, se eu acredito como cristão, que a Bíblia diria que a homossexualidade, entre outras coisas, é pecado. E este prédio está pegando fogo. E eu fico tipo, ei, o prédio está pegando fogo, mas não digo nada sobre isso. Eu só fico tipo, ei, vocês são ótimos, vocês deviam entrar lá. Sabe o que quero dizer? Porque lideramos pelo exemplo, não pelo medo, não por, ei, você precisa ser assim. Você pode fazer um trabalho melhor apenas dizendo, ei,
Feliz orgulho, só quero que saiba que Deus te ama. Tem muito poder nisso, sabe? Bem, eu acho que há poder nisso, né? Nós conseguimos ter uma conversa respeitosa e tem um monte de gente que tem megafone e tudo mais e é difícil ouvi-los. Então eu acho que há muito poder nisso. Mas eu acho que a coisa mais amorosa que podemos fazer é ter conversas como esta, mesmo que discordemos e defender nosso ponto de vista. Eu não posso te forçar a fazer nada, você não pode me forçar a fazer nada. E tudo o que posso dizer é, ei, aqui está o que eu acredito sobre a Bíblia. Dá uma olhada, eu acredito que ele é o Senhor, acredito que fez um design original e qualquer coisa fora desse design original é pecado. Tudo bem se eu orar por você? Tudo bem. Aqui, Jesus, muito obrigado pelo White. Deus, obrigado por esta interação, obrigado pela nossa conversa. Deus, que o Senhor o abençoe e o envolva com a sua paz e amor. Deus, que o Senhor envie uma comunidade de Deus ao redor dele para chamá-lo para algo maior, trazer convicção à vida dele. Deus, nós te agradecemos por este dia, agradecemos por este fôlego. Nós te amamos, Deus. É no teu nome que oramos. Amém. Posso te dar um abraço? Se cuida. Obrigado. Tenha um ótimo dia. Você pode me explicar o cartaz? Sim, então eu trabalhei para a Universal por 3 anos. Meu objetivo de longo prazo era, na verdade, ficar com eles a vida toda, mas eles me visaram, assim como todos os meus outros colegas de trabalho LGBT. Eles esconderam isso e tentaram mascarar sob leis de retaliação diferentes. Eles quebram a retaliação, vão atrás de denunciantes. Como diz este cartaz, meio que dá todos os... Uma coisa com a qual eles têm se safado, que me surpreende não ter saído no noticiário, é o fato de terem financiado a legislação anti-LGBT na Flórida. A Disney levou a culpa, mas a Universal não levou nada. E... Nossa. Você tá falando tipo da empresa de cinema Universal? Certo. Sim, a corporação. Eu sei que a Universal tem potencial, eles têm as áreas dentro da empresa, mas o problema é, especialmente na Universal Hollywood, o RH assumiu o poder demais, eles estão ignorando tudo, eles estão visando especificamente os funcionários LGBT, então. Espera, você é daqui? Eu sou originalmente de Utah. Certo. E você mora aqui agora? Certo. E você mora aqui há eu moro aqui agora, sim. Eu moro aqui há 7 anos agora, então. Certo. Legal. Certo. Interessante. Bem, nós estamos, na verdade, andando por aí perguntando às pessoas o que elas pensam sobre Jesus. O que você acha de Jesus? Jesus, eu cresci mormon, então tenho, tipo, uma situação conflituosa. Eu fui definitivamente atormentado pela igreja lá. Para mim, quando se trata da ideia de Deus, Jesus, o que quer que seja, para mim é uma questão de eu acreditar que existe um poder superior. Mas no fim das contas, os humanos são tão corruptos que, se eu fosse Deus, iria fazer um planeta cheio de filhotes de cachorro e aproveitar esse entretenimento. Não lidaria com os humanos. Então, porque o world é corrupto, você meio que só pensa, tipo, é o que é, talvez nós... E quer dizer, com toda a honestidade, tipo, quando se trata de religião, tipo, eu gosto do conceito de Deus, mas muitas das coisas que são pregadas em qualquer religião tendem a, na verdade, distorcer o conceito de humanidade. Se Deus é todo amoroso, no fim das contas, tipo, por que ele não interviria e pelo menos enviaria mensagens claras de amor quando há toda essa mensagem de ódio? Na Bíblia, em 1 João capítulo 4, diz que se alguém não conhece o amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia diz, tipo, ei, Deus é a definição do amor, mas quando olhamos para Deus, eu sou cristão há 5 anos, sigo a Jesus, eu ia tirar minha vida quando tinha 17 anos. Tive um encontro sobrenatural com Jesus, ele me impediu de tirar minha vida, ele levou embora minha depressão e ansiedade naquela noite, e não tive mais isso desde aquele dia. Então isso foi tipo a minha porta de entrada. Mas como cristão, tipo, se você diz, ei, estou seguindo a Jesus, então estamos confiando que o caminho de Deus é melhor, certo? Porque de acordo com a Bíblia, Deus sempre existiu. Então, se Deus tem um plano original para a humanidade, e esse plano original para a humanidade é homem e mulher, e não homem e homem, ou mulher e mulher, então Deus não está tentando ser um estraga-prazeres. É apenas como Deus projetou as coisas, e por isso temos que confiar. Mesmo com toda a honestidade, eu argumentaria, e obviamente parece um viés porque sou gay, mas existe LGBT na natureza. Existe intersexualidade em humanos, bem como na natureza. Então Deus criou esses indivíduos e não há nada que diga... Quer dizer, intersexo é tipo menos de 3% da humanidade, e normalmente os intersexuais têm características mais sofisticadores. Dizer menos de. Você já está excluindo as pessoas como se não fossem importantes o suficiente porque são apenas menos... Não. Bem, eu acho que... Eu consigo ver por que você pensaria isso, mas não era aí que eu queria chegar. Em relação à questão do intersexo animal, a Bíblia diria que os seres humanos têm um valor maior, porque são feitos à imagem de Deus. Animais e flores não são. Mas vemos na Bíblia, tipo em Mateus capítulo 6, Jesus dizendo, bem, Deus alimenta livremente as aves do céu e veste os lírios do campo. Então ele se importa com isso. Mas você e eu temos um valor diferente aos olhos de Deus porque realmente temos a imagem dele em nossa vida. But that's not like devaluing someone saying that they make up less than 3% of society. I'm saying that as to say, if that's the case, that doesn't necessarily mean that God's approving that, right? So naturally, you can procreate male and female. You can't procreate male and male. You can't procreate female and female.
But also, when... Existe ciência que está provando que isso está errado. Mas não existe não, sabe? Não há ciência. Mesmo tipo hoje, tipo, nós estamos andando por O aí. que você precisa fazer é procurar. Você só precisa Bem, agora estamos andando por aí, tipo, por exemplo, há um monte de stands, tipo, combatendo o HIV, sendo que você pode contrair HIV em um relacionamento heterossexual. Isso é, mas você é mais propenso ao HIV em relacionamentos do mesmo sexo. Você tem uma chance maior de contrair HIV. Por que isso? Sim, exatamente. Estigma. Existe tanto estigma, existe tanto ódio que isso tem se perpetuado cada vez mais. Então o A menos estigma... comunicação e divulgação de opções contra a AIDS por aí. Então o estigma fez com que mais pessoas LGBTQ do mesmo sexo contraíssem uma doença que só a ciência pode resolver. Pitbulls não são cães naturalmente maus. Eles foram colocados em um ambiente que continua a tratá-los como maus. Você vê na mídia que eles são considerados maus, mas não são. Se você vir os pitbulls na rua, eles só querem carinho e amor. Eu concordo. Então você acha que as pessoas da comunidade LGBTQ precisam de mais opções para obter tratamento de HIV? Não, eu acho que todas as pessoas precisam deixar de ter a mente fechada e começar a focar mais em ouvir e aprender, em vez de julgar e fingir que não estão julgando e mascarar esse julgamento. Claro. E também eu sinto que, sabe, se você quisesse combater o HIV em relacionamentos do mesmo sexo, eles poderiam simplesmente parar de fazer sexo, entende o que eu quero dizer? Então, o mesmo poderia ser dito para os heterossexuais. Verdade, mas eu sou hétero, sou casado, eu me casei em janeiro. Eu ia assumir que a homossexualidade é uma escolha, então. Se eu acho que é uma escolha, bem, eu não sou programado para me atrair pelo mesmo sexo. Tipo, eu nunca tive isso sob a perspectiva cristã. Tipo, nunca fui tentado a, tipo, me atrair pelo mesmo sexo. Mas se eu acho que a homossexualidade é uma escolha, em certo sentido, sim, da mesma forma que, tipo, se você me deixasse com raiva agora, eu teria a escolha de te dar um soco ou não, certo? Um desejo, nós podemos agir de acordo com o desejo. Ir para o meu stand, mas vou te deixar com isso. Se é uma escolha, escolha ela, cara. Escolha ser gay. Mas eu não quero escolher ser gay, não apenas porque é uma escolha, mas porque estou confiando em Deus. O LGBT escolheria isso por causa dessa exata situação, onde estão sofrendo bullying, sendo assediados e discriminados, sendo tratados como inferiores e seus direitos retirados. Verdade, e olha, eu não... É sobre amor, não é sobre mais nada. Olha, há um monte de... Eu tenho muito respeito pelas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, porque os cristãos, no passado, fizeram parecer que elas têm um valor moral menor. Eu reconheço isso, eu acredito que isso é errado. Mas se estamos nos apegando à Bíblia e ao caráter de Deus como sua autoridade a isso e a maneira como ele projetou a humanidade para homem e mulher, e não homem e homem se deitarem juntos, ou mulher e mulher se deitarem juntas, isso não é ter ódio. Isso é apenas nós tentando manter o padrão que Deus criou, porque esse seria o plano original de Deus. Qualquer coisa fora do plano original de Deus, mais do que apenas a sexualidade, mas qualquer coisa fora do plano original de Deus é pecado. Qual é o plano original de Deus? Eu só olho para a Bíblia. E quem garante que a Bíblia está 100% certa? Ela foi criada pelo homem. Foi traduzida pelo homem. Bem, você tem 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos e 3 continentes escrevendo 66 livros. E temos milhares e milhares de manuscritos confirmando que a mensagem da Bíblia permaneceu a mesma. De raça e roupas mistas e comer frutos do mar? Ótimo, então Levítico tem 3 tipos diferentes de leis: lei cerimonial, judicial e moral. De acordo com a lei moral, você provavelmente já ouviu o famoso versículo, Levítico 18:22. Sabe, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, sabe? Sim, que é lido errado. Bem, você sabe que o versículo completo não tem nada a ver com homossexualidade. Bem, você conhece o versículo logo depois desse? Porque temos que entender que a Bíblia não foi escrita com números de capítulos e versículos. Isso nos ajuda como leitores a navegar pelo texto. Era uma longa carta. Então eles dividem a lei por "e disse o Senhor", e aí tem um trecho, "e disse o Senhor", é assim que se sabe. O versículo logo depois está dizendo para as pessoas não praticarem bestialidade. Certo. Então como escolhemos? Bem, aos olhos de Deus, se não está falando de homossexualidade, então também não está falando de bestialidade? Bem, então, de novo, eu volto ao ponto de que então isso significa que suas roupas são um pecado. Significa que comer camarão é um pecado. Bem, esse texto que acabamos de citar, Levítico 18, 22 e 23, faz parte da lei moral. A lei moral não muda, ou seja, assassinato é errado. Lei moral. A parte das roupas fazia parte da lei cerimonial. A mesma passagem fala de tatuagens. Eu sou cheio de tatuagens, entende o que eu quero dizer? E então há uma diferença entre a lei cerimonial, sendo que Cristo cumpriu a lei. Esse é o propósito do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas a lei moral nunca muda. E então tudo que estou dizendo é que, tipo, Deus não está tentando ser um estraga-prazeres. Deus está tentando, na verdade, devolver o propósito às pessoas, devolver o plano original delas e, no fim das contas, mostrar a elas que o amor não é apenas um sentimento ou uma atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. Porque há muitos relacionamentos heterossexuais que são glorificados. As pessoas idolatram isso mais do que a Deus. Eu entendo isso.
Mas Deus está dizendo, eu importo mais do que essas coisas. Eu defino o padrão. Isso faz sentido? Tudo bem se eu fizer uma oração rápida por você? Se eu orar por você, tudo bem? Certo, eu preciso ir, meu. Tudo bem. Vai ser super rápido. Posso colocar a mão no seu ombro, tudo bem? Tudo bem, vou orar por você daqui mesmo. Jesus, muito obrigado pelo Kevin. Deus, abençoe-o e guarde-o. Deus, envie cristãos ao caminho dele para interagir com ele e mostrar o amor do Pai a ele. Deus, convença-o. Traga sonhos e visões para a vida dele. Nós o amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A sua propaganda é lixo branco. Espera, mas o que é? Eu só estou curioso. Estou tentando entender. Não, você me diz o que é o seu lixo branco, seu branquela. Bem, não, quero dizer, você me chamou de propaganda de lixo branco, então só estou querendo saber qual é o lixo que estou promovendo que você disse que eu faço. O seu ódio contra as outras pessoas, só isso. Espera, como eu as odeio? Sabe, você promove o ódio. Como eu promovo o ódio? Bem, Bryce, deixa eu te falar. Mas espera, calma aí, olha, cara, eu te amo. Se nós discordamos... esse tipo de amor, desculpa. Bem, não, tudo bem, só estou dizendo que se discordamos, isso não significa que você tem que dizer que eu sou uma pessoa odiosa e lixo branco. Ah, fala sério, não seja ridículo. Bem, você não precisa me chamar de... Eu sei que você é, porque já vi sua propaganda de lixo branco no YouTube. Cara, eu te conheci aqui ano passado e fui super gentil com você, então como é que estou promovendo propaganda de lixo branco e sou uma pessoa odiosa? Como assim? Certo, porque você promove o ódio contra pessoas queer. Sim, você promove. Não promovo. Bem, olha, se eu acredito, certo? Se eu acredito que Deus é minha autoridade superior e minha, e acredito de acordo com a Bíblia que Deus é minha autoridade suprema e que a homossexualidade não está no plano original de Deus para a humanidade, então isso não quer dizer que estou odiando uma pessoa. Isso é definitivamente ódio bem aí. Isso é definitivamente ódio. Você disse o quê? Como isso é ódio? Dizer que a X, Y e Z é errado, tipo, fala sério. Você sabe que tudo é certo. Bem, não, eu não digo é certo. Então você sabe qual versículo vem depois do versículo sobre homossexualidade em Levítico? Bestialidade. Então você acha que isso é certo? Acha que bestialidade é aceitável? Fazer sexo com um animal é aceitável? É 100%. Irmão, eu te amo, mas você precisa se arrepender. Sério, isso é muito sério. Não me arrepender. Já fiz isso há muito tempo. Cara, acho que você não entende o que acabou de dizer. Você acabou de dizer que bestialidade é aceitável. E deveríamos garantir a legalização disso. Você quer legalizar a bestialidade? Irmão, vou orar por você e continuar te abençoando. Não preciso da sua oração, desculpa. Bem, foi bom te ver de novo. Sério, foi. Deus te abençoe, irmão. Oro para que você tenha um dia abençoado. Que Deus te encontre e mude o seu coração. Triste, meu caro. Deus te abençoe, irmão.